E aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Guifê. Essa ideia de vídeo eu retirei lá do meu Kanban. Criei um sitezinho de Kanban para o pessoal conseguir colocar algumas ideias de vídeo pra mim. Então, o título de hoje seria a área que eu mais estou estudando e por quê veio de lá. Então eu agradeço todo mundo que já colocou algumas ideias. Tem ideias bem legais lá de vídeo que eu vou gravar, ok? Já até puxei lá pra próxima etapa. Então, eu vou começar aqui com essa primeira ideia que eu achei bem legal, mas é um pouco difícil de falar sobre, porque como que eu vou conseguir traduzir o que é importante pra mim, o que eu tô estudando agora, e conseguir traduzir isso pra algo útil pra vocês aí no canal que me assistem, entende? Então, eu vou tentar. Eu vou tentar e pelo que eu escrevi aqui no roteiro ficou bem legal. Então eu espero que todo mundo aí consiga absorver bastante coisa útil desse vídeo, viu? Porque é difícil conseguir falar o que eu estou passando agora na minha carreira, o meu objetivo de curto, médio e longo prazo, e fazer que vocês aí do outro lado da telinha consigam enxergar e falar, pô, eu me identifico, sabe? Bom, e primeiramente eu acho que é bom contextualizar qual que é o meu objetivo atual, que é virar pleno. Então, subir um degrau, sair de júnior e virar pleno. E recentemente eu tenho percebido que algumas coisas elas estão se tornando mais natural. Pois eu acredito que quando você dá um foco maior em alguma coisa, você dá um foco, por exemplo, em uma linguagem, em um framework, em uma arquitetura específica, você acaba se aprofundando mais nela. Então você sai um pouco do só, então tem que fazer desse jeito, vou fazer desse jeito então. E então você começa a se perguntar, por que eu tenho que fazer desse jeito? Será que não tem outra solução? Então eu tenho percebido que isso está se tornando de forma um pouco mais natural para mim. Então é isso que eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Sobre aprofundamento. O quanto que você se aprofundar em alguma coisa faz a sua evolução ser mais natural. Então, quando você está subindo alguns degraus, vem algumas perguntas na sua cabeça, na minha, na sua. Pode ser que não venha na sua cabeça agora, mas em algum momento vai sim vir essas perguntas na sua cabeça. Que é, por que eu estou fazendo de tal jeito e não estou fazendo de Y jeito? Por que eu escolhi tal decisão e eu não tomei bolhufas de decisão, certo? Então, qual é a diferença de eu usar esse para esse, o que vai infligir se eu trocar isso daqui por isso daqui. Então essa curiosidade e esse aprofundamento que eu estou tendo agora, pelo menos, está me ajudando muito, e é isso que eu estou estudando agora, essa questão de me aprofundar nas coisas que eu já faço. Então eu sei que as respostas para essas perguntas que eu acabei de dar exemplos aqui agora, elas já estão em algum lugar e eu só tô encontrando elas, tá? Estou achando as respostas dessas perguntas agora. Mas respondendo a pergunta, a área que eu mais estou estudando agora é arquitetura de software, e eu estou lendo esse livrinho aqui, Fundamentos da Arquitetura de Software, tá? Eu recomendo muito aí, pessoal, ler. É um livro que eu tô gostando. Ele é claramente um livro técnico. Vocês já perceberam aí no canal que eu sempre gosto de falar um pouco de livros aqui no canal, porque eu acredito que os livros são a base de conhecimento mais profunda que você pode ter em algum assunto. Porque para você escrever um livro, você tem que gastar muitas horas se aprofundando naquilo. E todo o conhecimento daquela pessoa naquele assunto pode não está nessa edição, mas vai estar em um conjunto de edições. Então lá no meu portfólio eu já coloquei esse livrinho lá, já que eu estou lendo agora. Inclusive tem outros livros lá que eu coloquei. Se vocês tiverem interesse de saber o que eu estou lendo, o que eu vou ler, o que eu já li, tá tudo lá no meu portfólio, beleza? Tem uma abazinha lá de livros lá em cima. Eu vou deixar o link aqui na descrição também no meu portfólio. Tem uns pequenos textinhos lá também, se você quiser dar uma lida, certo? Alguns projetos que eu também já fiz, tá bem desatualizado, mas acredito que eu vou colocando coisas durante o tempo, né? Quando eu lembrar. Mas por que eu escolhi a arquitetura de software como foco de estudo agora? E é agora que eu linko com aquilo que eu falei sobre aprofundamento no começo do vídeo. Então, antes eu só era o cara que estava executando as tarefas sem muito me aprofundar o porquê delas. E eu não falo o porquê delas em nível de negócio. Eu não quero muito entrar no assunto de negócio agora, mas o porquê delas em nível de técnico mesmo. Então, você receber uma tarefa e você somente executar ela, por exemplo, seguindo somente algum padrão que você já segue, que você faz, tipo assim, eu gosto do meu projeto de tal jeito, tal jeito, tal jeito. Mas por que você gosta de tal jeito? Mas não sei se falei. Entende? É isso que eu estou querendo dizer sobre, então, aprofundamento numa linguagem, aprofundamento no framework, aprofundamento
em um banco de dados, aprofundamento em algum nível de arquitetura. Então, eu escolhi arquitetura por conta desse nível de aprofundamento técnico que eu queria ter com, por exemplo, comunicação entre sistemas, exemplo de arquitetura, tipo de arquitetura, por que tal maneira é a mais adequada, porque a gente entende que na programação nada é certo e errado, tudo depende muito do contexto, tudo depende muito da sua decisão, da sua arquitetura, porque tudo tem trade-offs, né? Então, nada vai ser o mais correto, você só vai tentar acertar o mais adequado dentro daquele seu escopo. Então, eu parei de responder perguntas de como na minha cabeça e comecei a ficar mais curioso na parte do porquê das coisas. Então, eu tô parecendo uma criança pequena, aquela criança de 5 anos que começa a perguntar o porquê de tudo. Esse tô sendo eu. Eu agora estou perguntando o porquê de tudo, e isso está me levando a uma evolução muito natural no meu nível técnico, onde tem muitas coisas que eu fazia sem dar a mínima o porquê daquilo, e agora eu tô começando a entender isso. Então, vou dar um exemplo aqui bem básico. Por que eu tô escolhendo uma comunicação assíncrona para o meu método ao invés de usar uma comunicação síncrona comum? Então, como que você vai conseguir sustentar alguma decisão sua? Como que você vai conseguir sustentar uma ideia sua se você não consegue explicar o embasamento, o porquê você está levando o seu sistema para aquele caminho? Então, digamos que te deram aí a tarefa, a responsabilidade de você arquitetar um sistema, e você vai tanto projetar o sistema, quanto você vai codar o sistema, e você vai entregar o sistema, certo? Mas aí vai chegar um cara de patente mais alta, vai olhar assim e falar assim: nossa, mas por que você escolheu banco relacional ao invés de banco não relacional nisso? Sendo que o banco não relacional tem tal função. Você não pode travar. Isso é algo que aconteceu comigo, e foi quando me deu esse estalo na minha cabeça. Tipo, caramba, mano, as decisões que eu tô tendo no meu sistema. Então parece que eu tô sendo tão executor que eu tô pegando somente soluções prontas que já existem, e eu tô só replicando, sem saber o porquê, sem saber o ganho. Tal forma vai ter se eu fizer de outro jeito. Então imagina quando eu começar a pensar em desempenho, imagina quando eu começar a pensar em escalabilidade, imagina quando eu começar a pensar em elasticidade, em observabilidade, entende? E é isso. Então, pensar mais em o porquê das coisas ao invés do como. Então, o que eu quero chegar é porque tem alguns níveis de conhecimento que vou pegar esse exemplo do livro. Níveis de conhecimento que você sabe que você sabe que você não sabe, e você não sabe que você não sabe. E isso é uma esfera muito grande de níveis de conhecimento. Então, quanto mais você vai aprofundando, e é claro que quanto mais você sabe, menos você sabe, e isso acaba sendo uma questão um pouco filosófica, que eu não vou entrar aqui, mas é a real. Quanto você mais vai se aprofundando numa coisa, menos você sabe sobre aquilo. Então, após algumas pesquisas, eu percebi que o que estava me faltando para eu chegar no meu objetivo de curto prazo, curto/médio, era esse aprofundamento. Então eu fazia as coisas, eu não entendia o porquê, só fazia. Eu percebi que eu não sabia responder algumas perguntas, eu percebi que se viessem questionar as decisões que eu tomei no meu projeto, eu não saberia argumentar. E foi por isso que eu escolhi estudar os fundamentos da arquitetura de software, porque identificar os trade-offs das minhas decisões, eu iria conseguir ter uma visão um pouco mais abrangente das soluções que já existem e de projetos que outras pessoas já tomaram. Então, focar nesse aprofundamento é o que está me fazendo mais evoluir naturalmente, subindo degrauzinho por degrauzinho. Então é isso que está me fazendo evoluir, eu acredito, de sair de um dev executor para um dev mais profissional. Começa a se perguntar mais o porquê ao invés de como. Em vez de, caraca, como que eu vou fazer isso? Mas por que eu vou fazer dessa forma e não dessa? Porque como eu sei que eu vou conseguir. Como eu vou fazer isso? Eu vou conseguir, não tem mais isso. Eu vou conseguir entregar a tarefa. Então, eu já não ligo mais como que eu vou fazer isso, porque, eu vou pesquisar e eu vou conseguir. Mas agora eu vou ter que entender as minhas decisões e eu vou ter que falar assim, caramba, o que eu pensei aqui realmente faz sentido? Será que não tem uma forma melhor? É isso. Bom, pessoal, acho que esse foi o vídeo. Muito obrigado aí a todo mundo que assistiu. Quero pedir pra todo mundo aí se inscrever no canal,
deixar o like, deixar algum comentário. Eu vou deixar aqui no link da descrição o meu portfólio que eu comentei durante o vídeo. Eu vou deixar também o meu Kanban que eu comentei lá no começo do vídeo. Então qualquer ideia de vídeo que vocês tiverem, vocês podem colocar lá no Kanban ou aqui nos comentários, certo? Vou deixar minhas redes sociais aí também na descrição do vídeo. Então peço que deem uma atenção lá. Muito obrigado e até a próxima, viu? É nóis!